Irmãos, Deus abençoe a sua vida, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou bacharel formado em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano, formado no Instituto Bíblico Gênesis Instituto Bíblico GIB e Seminário Batista também, membro da Igreja Batista. Mas eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus, pastores e amigos da Assembleia de Deus, e estou acompanhando a lição bíblica, a revista desse primeiro trimestre sobre escatologia, sobre o Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, fim do mundo, etc. Hoje estaremos estudando a quinta lição sobre o arrebatamento. A igreja do primeiro século, os cristãos falavam sobre a palavra Maranata. É uma palavra aramaica que eles encontravam na rua e falavam Maranatã, ora vem Senhor Jesus. E quando a igreja do primeiro século elas se encontravam, alguns irmãos se encontravam no meio da rua, eles falavam Christus anestus, alistus alestus. Cristo ressuscitou. Sim, Cristo ressuscitou de verdade ou de fato. A Bíblia fala que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta do arcanjo, seremos arrebatados, seremos encaminhados para morar com Jesus no céu. Eu quero fazer aqui um resumo da revista da quinta lição sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Arrebatamento é um evento em que Jesus virá buscar a igreja, os salvos, os remidos do Senhor, para ir morar com ele no céu. É chamado de segunda vinda de Jesus, ou a parousia. Eu falei no vídeo anterior, esse é o segundo vídeo sobre o assunto, que parousia é uma linguagem técnica na teologia, sobretudo na escatologia, que é uma disciplina estudada na teologia sistemática ou teologia bíblica dogmática, que é um termo técnico, o grego, que significa segunda vinda ou visita de alguém muito importante, um governador, um prefeito, um presidente da república, um senador, um rei, no caso ali do contexto dos primeiros povos antigos, e também no caso de Jesus, que é o rei dos reis, não é verdade? A palavra grega arpagezometa ou arpazo significa rapto, encontro, sequestro, ou seja, algo tomado à força. Significa que Jesus vai vir repentina e rapidamente ele vai buscar a sua igreja, os salvos, os remidos.
Como diz lá no Evangelho de Mateus, que fala que se estiverem dois num campo, um será deixado e o outro será levado. Se estiverem dois na cama ou no quarto, o casal, por exemplo, o crente e o não crente, o servo de Deus ou a serva de Deus e aquele que não é salvo. Jesus irá buscar o salvo, irá deixar o cônjuge não crente. Um será deixado e o outro será tomado. Se estiverem dois no carro dirigindo, o crente sairá. Vocês veem isso? É claro que figuradamente, naquele filme Deixados para Trás, tirado de um livro, é claro que é uma teologia pré-milenista ou milenista, melhor dizendo, dispensacionalista, de um pastor e teólogo chamado Tim LaHaye. A série Deixados para Trás. São 3 volumes ou 3 filmes filmados, exibidos, tirados desse livro, Deixados para Trás. Primeira consideração: os que morreram em Cristo, os justificados, né? O que é justificado? É tornar inocente, sem culpa, ato judicial de Deus forense pelo qual ele nos torna justos ou justificados diante dele. É como se, pelos méritos de Cristo, Deus nos vê justificados pela cruz de Cristo. É como se nós nunca tivéssemos pecado ou feito mal algum. Isso é justificação, né? Os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Fala sobre o novo nascimento, fé no sacrifício vicário de Cristo. Por que vicário? Substitutivo, ou seja, Cristo tirou-nos da cruz, que era nosso mérito, por causa das nossas más obras, por causa dos nossos pecados. Ele tirou e ele se colocou no nosso lugar. Ele se crucificou, morreu em nosso lugar. Daí a palavra justificação, né? Também tem o ideal de recompensa, de galardão, de premiação. Nós que ficarmos vivos, permanecermos fiéis, ele vai dar os galardões, seremos premiados. Qual é o nosso prêmio? Viver ad aeternum, ou seja, durante toda a eternidade, ao lado de Cristo, de Deus. O arrebatamento será um evento visível, repentino. Volto a dizer, a Bíblia fala, todo olho o verá. Num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados para viver com Cristo nos ares. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Segundo a cosmovisão pré-milenista, eu já falei em outras ocasiões que eu sou pós-milenista e sou batista, não sou pentecostal. Mas segundo a lógica do texto, esse arrebatamento, segundo o autor também fala, ocorrerá antes da tribulação. E em quinto lugar, resumindo a lição, número 5 da revista, os autores, os crentes da época de Paulo, estavam preocupados quanto ao destino final dos mortos em Cristo, né? Fala da primeira ressurreição, 1 Coríntios 15, 20. E a segunda ressurreição será para os ímpios.
que eles serão julgados segundo as suas obras. E aqueles que morreram sem Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre, e para o tormento eterno, o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, o inferno. Fala do corpo, a redenção do corpo. Nós teremos corpos, segundo Paulo, aos Tessalonicenses e 1 Coríntios, que esse corpo mortal, essa carne de imundícia, como diz Paulo, será revestido de um corpo glorioso, transformado, semelhante ao corpo de Jesus. O corruptível, o pecaminoso, o mal, será revestido de incorruptibilidade. Os santos estarão com Cristo, os vivos serão transformados, mas antes dos vivos, os mortos ressuscitarão. Então, é uma cosmovisão de esperança. E o arrebatamento é um evento de esperança, um evento cristológico, cosmológico, é um evento escatológico e missiológico também. Cristológico, porque Cristo é a primícia dos que dormem, do grego prototokos, ou seja, ele é o pioneiro, é ele que ressuscitou dentre os mortos. Foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Assim como Cristo ressuscitou, é a tese de Paulo, no seu argumento refinado, rabínico, né? Um homem de cultura vasta, o apóstolo Paulo, sobretudo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo da ressurreição, né? Anástase ek necron, ressurreição dos mortos. Ele advoga a tese que, assim como Cristo ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também irão ressuscitar para o gozo eterno, para viver ad a eterno. Volto a repetir, durante toda a